Boa noite, bem-vindo a você que está chegando agora, sintonizando a Canção Nova. Estamos ao vivo no programa Além da Notícia, hoje falando sobre as perspectivas do governo de Michel Temer. Estou com dois amigos, Alexandre Bandeira, cientista político, e também Valdir Pucci, cientista político também, são professores. Eu quero aqui agora conversar com os senhores sobre o seguinte: o que precisa fazer o governo de Michel Temer para se sair bem nesse seu começo, para que a presidente Dilma não volte, porque imagino que é desejo do novo governo continuar até 2018, e para que o Brasil saia da crise. São esses os objetivos. Mas, para começar, nós já vamos ter agora, nesse final de semana, um desafio, que é a votação da meta fiscal. Expliquem, por favor, para os nossos telespectadores o que é essa meta fiscal e por que ela é tão importante e que deve ser votada já agora, né, até o final dessa semana. Bom, não, passo essa Bom, na verdade, a meta fiscal, o governo ele tem um saldo para ser gasto, de recursos para ser gasto, oriundo dos nossos impostos, etc, etc. E esse teto já foi atingido, a meta fiscal já foi atingida nesse governo, que na verdade que foi feito pelo governo Dilma, o governo anterior. Então, para que o país continue a gastar, ou seja, o que eu chamo de gastar? Não pagar as contas. É pagar as contas, é pagar o que é necessário ser pago, seja o salário de servidores, os insumos em escolas, bom, pagar o que tem que ser pago. Ele precisa aumentar essa meta fiscal, ele precisa ser autorizado pelo Congresso a gastar mais. Mas você acabou de nos dizer que a meta prevista para gastar esse ano já acabou. Ela já está quase estourando, ela não é que ela já acabou, mas ela está chegando já no seu limite. Ela não chega até o final do ano, não chega, ela precisa realmente ser estendida, essa necessidade do rombo fiscal, ele vai precisar ser estendido para que o governo possa continuar a ter os recursos necessários para manter os serviços básicos à sociedade. E como conversávamos antes, né, até trago pelo colega aqui, a ideia de que, na verdade, a nossa grande dúvida agora é como é que o PT vai votar nessa situação. Ou seja, ele vai votar contra ou a favor deste aumento da meta fiscal. Né? Tem uma curiosidade importante, porque esse projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff, né? Então a gente vai ver como é que vai ser esse comportamento do Partido dos Trabalhadores, votando um projeto encaminhado por ela, né? Só que para atender a necessidade de um novo governo. Exatamente isso. E que se ela tivesse no governo, certamente eles votariam para alargar a meta. Exatamente. Mas como não estão, como é que vão votar, né? Eu até falo, não é nem necessidade do novo governo. É um problema gerado pelo governo anterior para o atual governo Temer, porque a irresponsabilidade fiscal ela vem do governo Dilma e que gerou essa situação que nós temos hoje. Então, a minha grande pergunta é se o PT vai ser responsável ou vai assumir essa responsabilidade como tal ou não, ou se ele vai já começar a querer jogar os problemas econômicos do país nas costas do atual governo. Eu acho que essa aí é a grande questão de como será o discurso a partir de agora. Bom, todavia, Michel Temer tem hoje uma base que é capaz de votar esse alargamento da meta fiscal o suficiente para o país continuar até o final do ano pagando suas contas. Né? Se a gente observar bem como é que foi a votação do impeachment, tanto no Congresso, quanto na Câmara, como no Senado, a gente pode pressupor que dali, basicamente, vai ser o começo da sua articulação, da sua base de apoio nas duas casas, né? Eu acho que ele não vai ter tanto problema nesse começo de governo. Ele fez uma eleição muito clara nesse começo de governo dele, né? Ele diz muito abertamente que não tem medo de ser impopular neste momento, desde que essa impopularidade leve-o a discutir dentro do Congresso as medidas necessárias para que o país volte a crescer, as reformas necessárias para que o país volte a ter condição de poder fazer com que o brasileiro tenha a melhor condição de vida e, sem dúvida nenhuma, passa por alguns assuntos muito áridos, entre eles um que já começou a ser discutido hoje, como a questão da própria reforma da Previdência. Isso atinge diretamente os brasileiros. Quais são as reformas indispensáveis para o Michel Temer fazer, aproveitando que ele tem o apoio maciço da Câmara e do Senado hoje? O que vocês diriam? Bom, eu, na verdade, eu já acho que ele não deveria ter começado com a reforma da Previdência. Eu acho que ela é um assunto muito espinhoso para o momento ainda que a gente está passando. Eu acho que se ele tivesse, porque eu acho que ele tem que comunicar mais com a sociedade, eu acho que isso é necessário. Eu acho que se ele tivesse começado uma proposta de discussão de uma reforma administrativa do Estado brasileiro e política, no sentido de se discutir realmente a representatividade no país, ele teria, me permite um senso comum, ganho mais corações numa tacada inicial do que a reforma da Previdência. Não que ela não tenha que ser discutida, é um assunto espinhoso, vai ter que ser discutido,
mas eu acho que primeiro a gente teria que ter uma maior conquista da população, porque querendo ou não, tem uma parte da população que ainda não apoia este governo, independente se apoiava ou não o governo Dilma, o PMDB sempre foi mal visto na sociedade, a gente não pode negar isso. Por melhores articuladores que eles sejam, a sociedade sempre viu o PMDB como um partido fisiológico, um partido do tomar lá da cá, da boquinha, então ele tem que começar a mudar um pouco também essa sua imagem. Então eu acho que as reformas iniciais deveriam ir mais nesse sentido, de uma reforma administrativa, melhorar a máquina do Estado brasileiro e uma reforma tributária e política. Eu acho que são 3 temas também espinhosos, mas eu acho que hoje talvez mais fáceis de serem entendidos pela sociedade, aceitos e trabalhados, do que a reforma da Previdência, que tem que ser feita, como eu disse. Tem que pensar muito bem, porque a reforma da Previdência, além de ser um assunto espinhoso, é um assunto que vai consumir muito tempo, né? A gente prevê que a primeira fase do governo Michel Temer, ele tem até 6 meses para acontecer. Né? Eu acho que na parte do que seria uma reforma administrativa, ele já deu sinais do que ele vai fazer, independente do Congresso Nacional. Ele já fez uma esplanada dos ministérios menos inchada, fundiu pastas, cortou outras pastas, a gente tem um ministério com menos ministros, que é um grande pedido da sociedade também, um Estado menor, que interfira menos na vida das pessoas. A gente tem aí já uma demanda do próprio Ministério do Planejamento de cortar 4.000 cargos em comissão. Isso é um sinal positivo que se passa à população brasileira também. Então, eu acho que, de uma certa forma, ele está trabalhando numa seara de que, olha, o meu modelo de governo é um modelo que conversa mais, articula mais, é um governo onde você não precisa apresentar uma carteira de um partido para você estar empregado, é um governo que discute muito a questão de uma articulação, uma conversa com o Congresso Nacional, que era uma prática que simplesmente a Dilma se negava a fazer, que era conversar com o deputado, conversar com o senador. Isso nunca agradou. A gente que vive os bastidores da política em Brasília sabe que ela tinha completa aversão a se relacionar individualmente com os parlamentares, que é uma coisa que o PMDB faz muito bem, né? Então, eu acho que pelo tempo que ele tem e pelas necessidades postas, a reforma da Previdência, eu acho que ela encaixou bem, né? Por ser um governo interino, não é também uma estratégia inteligente de já propor essas reformas todas, uma forma de dizer, eu preciso me manter no governo para terminar essas reformas, isto é, e forçar, de uma certa maneira, um impeachment definitivo da presidente Dilma, a última votação lá, o afastamento definitivo da presidente Dilma. Começar já, propor já essas reformas, também não é uma estratégia inteligente de fato, para assumir o governo e não sair mais? Você sabe uma coisa que eu muito escutei logo depois do primeiro pronunciamento deles, os primeiros atos? As pessoas simplesmente usando a frase, gente, que bom, temos um governo de novo, alguém que propôs algo, de novo, goste ou não, mas há uma proposta a ser debatida, há algo a ser discutido entre sociedade, governo, Congresso Nacional. Então, foi muito interessante. Eu vi muito esse discurso. Nossa, tem proposta. Olha a diferença. A gente já vê. Então, eu acho que é aí que o governo, nesse ponto, concordo plenamente com vocês. Mesmo o espinhoso tem que ser atingido realmente, porque ele quer mostrar que há a possibilidade de você discutir. Você tem uma política e vamos negociar com o Congresso e vamos ver o que vai sair. Você está as forças políticas ali dentro. Nós somos uma democracia. Voltando de novo uma crítica à Dilma, ela nunca entendeu isso de uma forma muito clara, de que ela precisa do Congresso. Afinal de contas, é ali que se debate. O governo propõe, lá se debate para sair a melhor coisa possível dentro daquela situação. Dilma nunca entendeu isso. Dilma achou que ela poderia impor suas vontades a todo momento. Então, o Temer ele vai fazer governo, ele vai governar, que é isso que o país não estava tendo nos últimos 2 anos, no mínimo. O que mais precisa ser feito? E agora, no campo da economia, qual será o grande desafio de Henrique Meirelles, que, aliás, está compondo sua equipe, amanhã deve ser divulgada, e que hoje, inclusive, aqui é aquela discussão que eu acho uma das mais bobas que se pode ter num momento como esse, que é de cobrar mulher no governo, cobrar negro no governo, daqui a pouco vai se cobrar índio no governo, vai se cobrar gay no governo. Primeiro, o que vocês acham de uma discussão como essa que nos últimos dias ganhou página? O fato de não ter uma mulher no governo, no ministério. Eu acho isso completamente absurdo, né? Até porque eu acho que isso depõe contra esses movimentos das minorias afirmativas, né? Se você observar bem, se é bom ou não ter mulher no governo,
o governo que saiu foi presidido por uma mulher. Então é bom não discutir esse Pois assunto, é, e porque nem por isso parece foi que um elas governo são de excelência. incompetentes para ter saído do governo. Eu acho que não a é questão isso. não é Pai. essa, não é. Não é. Não é o fato de ter mulher isso, ou não ter mulher que torna o governo incompetente, ou competente demais. É uma cortina de fumaça, eu vejo como uma cortina de fumaça para um debate mais sério que deve ser de fato travado. A competência que você tem que discutir, vamos pegar o Meirelles, já que você citou o Meirelles, ele é competente não para resolver o problema da economia do Brasil. Nós tivemos Zélia Cardoso como ministra da Economia no governo Collor, Que não decidiu precisa... a economia numa moeda. Onde a decisão foi tomada, ótima lembrança, durante uma festa, num sorteio com colegas. Que a RT jogaram uma moeda para cima. Então, o gênero não é o que deve fazer. Você tem que ver se a pessoa tem a competência necessária para tal fato. E eu acho que Meirelles tem, independente de ser homem ou mulher, é pelo papel que ele já demonstrou que sabe fazer, inclusive no governo Lula, que é onde ele foi membro do governo Lula. Ou seja, essa discussão para mim é uma nuvem. Se você quer apenas tirar um fato de que você tinha um governo... Parece mais uma reivindicação ideológica. Sim, você tinha um governo que não tinha propostas, agora você tem o que tem. Opa, como é que eu vou criticá-lo? Porque não tem mulheres no governo. Será eu que acho é que isso? é muito mais a questão da construção do discurso de fato. E o Henrique Meirelles, a gente tem que lembrar que é um caso bem interessante, porque o Lula tentou emplacar o Henrique Meirelles nos dois governos da Dilma. Né? Então, não é nem o Henrique Meirelles que tem ideologia, porque, para falar a verdade, ele esteve no governo Lula, poderia ter estado no governo da Dilma e está no governo interino de Michel Temer. Ou seja, ele foi participante do governo Lula e chegou o Michel Temer, não porque ele é homem ou mulher, porque ele é competente naquilo que faz, e a gente espera que traga um bom trabalho. Então, o governo Michel Temer, dando uma resposta a essa reivindicação, nomeou hoje Maria Silvia Bastos Marques, economista, para presidir o BNDES. Quem é essa mulher? Os senhores conhecem? Ela foi presidente da Companhia da Siderúrgica Nacional, uma grande companhia brasileira, esteve envolvido com a Olimpíadas no Rio de Janeiro até recentemente também. Então, secretária de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu escutei alguns analistas dizendo que é uma mulher da mais alta competência. E o detalhe, né? A gente viveu, a gente se acostumou com algumas coisas, né? Nunca na história desse país, então, nunca na história do BNDES foi presidido por uma mulher, então nós vamos ter uma mulher agora. Mas independente de qualquer coisa, é uma pessoa competente e profissional para estar gerindo um banco que tem, por princípio, o fomento, né, da economia, né? Então, acho que é uma boa medida. Sim, e além de tudo, um banco que ainda vai dar muito assunto, né? Porque quando a caixa preta do BNDES começar a ser aberta, isso é um papo para outro programa, porque nós temos muita coisa, pelo menos o que chega, que você ainda tem muita coisa para... Vinha se cobrando uma transparência quanto aos últimos atos, dos últimos anos dentro do BNDES. Mas não respondemos aquela pergunta. Economicamente, o que precisa ser feito? Medidas por Michel Temer e Henrique Meirelles para começar a dar resultado, ou pelo menos o agravamento da crise? Se diminuir o agravamento, se estagnar e depois se começar a subir? Economia, eu costumo falar que o mercado é uma pessoa meio esquizofrênica, né? E qualquer coisa reage contrariamente. Escandalosamente. Né? Escandalosamente, né? Então, e economia, a primeira coisa, por incrível que pareça, que a gente precisa resgatar é a confiança. Né? A gente precisa resgatar a confiança dos mercados, o mercado interno, do empresariado brasileiro que não investe porque ele estava vivendo um momento de indefinição, do capital externo que não entra no Brasil por conta das inseguranças de ver, de repente, o seu dinheiro podendo trabalhar em solo nacional e devolvendo aquilo que eles querem com a melhor qualidade possível, que é o maior lucro possível, né? E isso se traduz justamente nessa questão de confiança, de poder voltar a pontuar nos ratings onde nós perdemos. E eu acho que a gente podia até aproveitar e explicar para a família brasileira, o pai de família, a mãe de família que nos acompanha agora, é mais ou menos aquilo. Eu não vou emprestar meu dinheiro para fulano porque eu não confio nele. Eu não vou, não é? Eu não vou comprar aquele produto de fulano porque eu acho que ele não faz bem o produto dele. Ele não vai me pagar se eu emprestar dinheiro. É mais ou menos isso? E se emprestar, vou cobrar muito mais caro, né? De juros dele. Né? Acho que a palavra é isso. Eu ia começar da mesma forma. Confiança. Eu acho que o ministro da Fazenda tem que mostrar
que nós temos política, que nós temos um rumo a seguir, uma meta a ser atingida. E, principalmente, respeito. Respeito, eu digo, aos contratos vigentes, respeito às regras de mercado, respeito a que nós somos um país capitalista. Que gostemos, não somos. Então a gente tem que respeitar as regras do capitalismo, as regras vigentes, claro que olhando o aspecto social, mas a confiança do mercado é essencial para o país voltar a crescer. Muito da nossa crise, claro, as commodities, os preços, mas muito foi uma total falta de confiança no que a presidente podia fazer de uma hora para outra, intervindo na economia, na nova matriz econômica, que foi talvez o grande desastre econômico do governo Dilma. Muito bem, terminamos com a confiança. Quero agradecer eles também por terem vindo aqui ao nosso programa nessa noite. Já acabou e a gente não viu. Obrigado, Alexandre. É um prazer mais uma vez estar aqui no Além da Notícia com você, Ronaldo. E foi um prazer conhecer o Valdir aqui. Foi ótimo, né? Sem dúvida nenhuma. Depois eu quero levá-lo para uma palestra lá na UDF. Obrigado também. Imagina, foi um prazer. Depois eu vou trazer os dois de volta aqui também. Além, dá para a gente conversar aqui a noite inteira, gente. Olha, obrigado a você que esteve conosco também. É claro, a gente está conversando sobre esses assuntos diversos e está tudo num começo ainda. Então, o nosso desejo é que o novo governo dê certo para o nosso bem, para o bem das nossas famílias. A tendência a um agravamento maior dessa crise existe. Tomara que o governo acerte agora nas dosagens dos medicamentos que serão aplicados na nossa economia para que esse agravamento não venha. E é assim que a gente pede. E pedimos a Deus também que abençoe o novo governo, é o nosso desejo. A você que esteve conosco, muito obrigado. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até a próxima semana.